500 anos de reforma. Durante todo este mês de outubro, estamos comemorando os 500 anos da Reforma Protestante. Cada domingo de outubro, estamos ministrando um sermão sobre um dos chamados solas. Os solas são 5 pontos fundamentais que sintetizam todo o pensamento, toda a teologia da Reforma Protestante. Falamos já sobre o primeiro sola Escritura. Domingo passado, o pastor Gustavo, o segundo sola, soli deo gloria. E hoje falaremos sobre o terceiro sola fide. Você pode repetir comigo? Sola fide. Somente a fé. Somente a fé. Eu convido a abrir comigo a sua Bíblia na Epístola aos Romanos, capítulo 1. Eu vou ler o versículo 17. Enquanto você abre a sua Bíblia, em Romanos 1, versículo 17, e permita fazer um contexto do que acontecia com Lutero. Até 1515. Lutero foi um dedicado monge agostiniano, filho de uma família rica, tendo estudado, feito curso de direito em uma das mais importantes universidades da Alemanha. Ele encontra Deus numa tempestade, em que ele pensa que vai morrer, e se decide ali dedicar em devoção a sua vida ao Senhor. Ele escolhe o monastério agostiniano, ermitão. Os ermitões viviam em isolamento, na chamada clausura. E aí Lutero foi vítima do que o sistema religioso faz com muita gente honesta e sincera diante de Deus, mas que vive uma fé a partir da religião e não de Deus. Lutero começa a ver os seus próprios pecados, as suas maldades, as suas perversidades, e tudo aquilo começa a levá-lo a chocar-se com um Deus tão bom, enquanto Ele é tão mau, com um Deus tão perfeito, enquanto Ele é tão imperfeito. Como viver com um Deus tão misericordioso, enquanto Ele é tão egoísta? Como relacionar-se com um Deus tão santo, enquanto Ele é tão pecador? E isso faz com que Lutero, então, dentro dessas amarras da religião, desenvolva um sentimento que o escraviza. A ideia da condenação. Buscar a Deus para tentar livrar-se do inferno. Não há uma relação de amor, não há um sentimento de paternidade, de misericórdia, mas o desespero de alguém que, sabendo quem é, vive de forma tão distante de Deus. Lutero era professor da Universidade de Wittenberg. E preparando uma conferência sobre a Epístola de Romanos, ele leu este texto. Ele estava lendo Romanos, preparando os estudos da conferência que ele falaria sobre a Epístola aos Romanos. E Deus fala poderosamente em seu coração, quando ele lê o verso 17, que diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus,
uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, justo viverá pela fé. Lutero escreveu dizendo: quando li esta palavra, foi como se eu nascesse de novo e as portas do paraíso se abrissem para mim. Lutero entende que a justiça de Deus não era a justiça condenatória que ele havia aprendido até então na igreja, mas que a justiça de Deus, revelada no Evangelho, é de um Cristo que, por meio da fé, nos torna justos. Por isso, Romanos 5 diria: somos justificados pela fé. Lutero então passa a entender que não é ele, ou a sua virtude, ou a sua perfeição, ou a sua destreza, ou o seu conhecimento, mas é a graça de Deus, o alcança pela fé e que o torna justo pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. E talvez você diga: mas isso é fácil. Lutero viveu todo este conflito para perceber isso. Isso é simples. E agora eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer. Por alguns minutos, o que eu vou lhe dizer pode parecer cansativo. Mas eu quero que você preste atenção e veja da confusão em que você vem. Veja das contradições de onde você veio e que você aprendeu na igreja. Você não aprendeu nem o que era, tão pouco sabia que isso é uma heresia, mas foi lá dentro da igreja que você aprendeu essas coisas. E é lá dentro da igreja que você ouviu essas coisas. E que são coisas consideradas como heresia há 1500 anos. O que a gente fala não é nada novo. Porque o Evangelho não é de ontem. Reforma protestante não é inventar nada. Reforma protestante não é criar nada. Reforma protestante é olhar para trás. Ver onde nos perdemos. Como disse na primeira reunião, reformata, reformanda. A igreja reformada está sempre se reformando. Porque o pecado nos leva a uma natural tendência do que chamamos de deforma. A deforma do pecado pede uma reforma. A deforma dá ensejo à necessidade de uma reforma. E a reforma será sempre olhar para trás. A Jesus, os apóstolos, e nos ver onde nos perdemos no caminho ao longo de todos estes anos. Eu sei que você ouviu na igreja e que de alguma forma tem gente boa, tem gente honesta, tem gente virtuosa. Tem alguns pregadores que acreditam tanto na sua bondade que contam para você que eles jejuam a semana inteira. Eles contam para vocês no sermão deles porque eles acreditam tanto num sistema que chamamos de autojustificação. Eles acreditam tanto na neutralidade da sua alma. Eles acreditam tanto nesta virtude que eles contam para vocês que eles vão ao monte toda sexta-feira.
ele conta para você que ele jejua a semana inteira. E você diz, como diz o pastor Gustavo Rai fez ali a lembrança labial, uau! Uau! É um pregador que jejua 7 dias por semana. Uau! É um pregador que vai toda sexta-feira no monte e que tem a necessidade de dizer para você que ele vai levar o bilhete da campanha para queimar no monte que ele vai passar orando a noite inteira. Não satisfeito, ele grava vídeo, ele põe no YouTube. Sabe o que a gente chama isso? Isso é chamado de pelagianismo. Isso começou com um monge bretão chamado Pelágio da Bretanha. E Pelágio, historicamente, ninguém desmerece a sua dedicação, o seu profundo compromisso. Pelágio da Bretanha, no século V, era um exemplo de cristão, um exemplo de sacerdote. Mas Pelágio se perde no seu próprio orgulho. Pelágio se perde na sua própria soberba e começa a romper com os ensinamentos da Bíblia, criando a ideia de que exista uma bondade humana, na alma humana. É isso que eu quero que você entenda. Isso foi condenado como heresia no Concílio de Éfeso, no século V. Porque isso rompe com o Evangelho. Isso anula o sacrifício de Cristo. Isto cria um caminho herético de auto-justificação inaceitável na Bíblia. Se você é bom, para que Cristo? Se a luz é em você, por que do sacrifício? E este pelagianismo, infelizmente, se ouve aqui e ali. Aqui e ali. Você já reparou que o pregador bom mesmo, ele até se veste diferente? O sapato, o tecido do terno, brilha. Brilha. Nada contra. O sapato tem que ser de verniz. Brilha. Quando chega, não é um irmão, é quase que um ator. Diferente. Chegando. Alguns até levemente maquiados. Parece que está indo para a gravação de um clipe. Sabe por quê? É porque ele está um grau acima. Entende? Há uma luz nele que não brilha em você. Há uma revelação nele que não existe em você. E por isso que para você ser abençoado, precisa da intercessão dele. Por isso que para que o milagre aconteça na sua vida, precisa da bênção dele. Porque nele existe algo de Deus que não existe em nós, meros homens mortais e pecadores. E você diria, existe, pastor? Sim, 100% de Pelágio nele. Ele acredita que ele é bom. Ele acredita que ele é justo. Ele acredita que ele é santo. Abra sua Bíblia, a primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8. Primeira epístola de João, capítulo 1 e versículo 8. Vamos dar uma olhadinha para ver o que Deus pensa dessa condição de sermos, talvez, tão
tão santos, e que talvez durante essa pregação, o que é pior, você ainda esteja dando razão para ele. Então eu quero que você leia comigo. Primeira Epístola de João, capítulo 1, não é Evangelho, é Epístola de João, está lá perto de Apocalipse. Primeira Epístola de João 1 e 8. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Você diz que está sem pecado, você diz que não peca, a Bíblia está dizendo, mentira. Mentira. Versículo 10. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Sabe por quê? Sabe quem diz que você é pecador? Deus. Sabe quem diz que você é irremediavelmente irrecuperável? Deus. Sabe quem diz que não há vida humana sem pecado? Deus. Sabe quem afirma que o homem está morto em seus pecados e iniquidades? Deus. E é por isso que João está dizendo, se você acredita em alguma forma de autojustificação, primeiro, você está mentindo. E segundo, você está chamando Deus de mentiroso. E terceiro, não existe palavra de Deus em você. E isto me leva então a pensar o que nós, igreja evangélica no Brasil, criamos como estereótipo de homem de Deus. O que nós, igreja evangélica brasileira, criamos como estereótipo de mulher de Deus. O estereótipo do homem e da mulher de Deus não é aquele que apregoa publicamente, eu sou pecador, e que compartilha os seus erros e as suas falhas, e que reconhece a sua imperfeição. Mas criamos uma ideia de liderança, de homem de Deus e de mulher de Deus, daquele que não peca, daquele que não erra, daquele que tem a resposta para tudo, que sabe absolutamente tudo, e que pode trazer qualquer tipo de milagre sobre a tua vida. Isso é pelagianismo. Pelágio negava o pecado original, Pelágio não reconhecia a condição natural do homem enquanto pecador, Pelágio não via a necessidade da graça. Porque era possível alcançar a Deus pelos atos próprios de mérito. Era possível alcançar a virtude através de qualidades pessoais. Pelo amor de Deus, não pense. Mas não é? Não pense isso. Não é possível, querido. É somente o sangue de Cristo derramado na cruz. Amém? Mas o problema não é Pelágio só. O problema vem também um pouquinho adiante. Um século depois, através de João Cassiano, com o chamado semi-pelagianismo. Não é pelágio, mas é mais ou menos. Aí o semi vai dizer assim, quem aqui já ouviu na igreja em algum momento alguém dizer para você, mas irmão, faz o seu sacrifício, dá o seu primeiro passo em direção a Deus e Deus vai fazer o resto. Quem aqui já ouviu? Levanta a mão assim bem alto. Quem não ouviu o semi-pelagianismo? A ideia de que você vai ao encontro de Deus.
Você dá o primeiro passo na direção de Deus. E o resto Deus faz. E o concílio então de Oregon, no século VI, condenou como heresia, porque rompe com a doutrina da graça e o pecado universal, a condição irremediável do homem, da sua condição de depravação total. Ele não tem passo para dar para Deus. Sabe por quê? Porque ele morreu na cruz do Calvário antes que você existisse. Ele derramou o sangue da cruz antes que os teus pais nascessem. Ele criou um caminho de salvação antes que você viesse ao mundo. Apocalipse diz: Ele é o Cordeiro de Deus que estava morto antes da fundação do mundo. É Deus quem sempre dá o primeiro passo para você. É Deus que vai sempre ao seu encontro e não você ao encontro de Deus. É sempre Deus que me estende a mão e nós não sinalizamos em direção a Deus. É o amor dele que nos alcança. E o que isto muda na prática? À medida em que você acredita na sua luz, à medida em que você acredita na sua virtude, à medida em que você acredita na sua bondade, torna esta mediocridade cristã que temos no Brasil. Eu vou lá na igreja só para bater um ponto. Que na minha vida eu me resolvo, eu me viro. Entende? Passo o domingo lá só para dizer: oi, Deus, estou aqui. Porque a minha vida é do jeito que eu quero, da forma que eu quero. E eu sei qual é o melhor caminho para mim. Eu sei qual é o caminho de felicidade para a minha vida. E o que é cruel desse sistema é que as suas e as minhas escolhas erradas são atribuídas depois a Deus. Você faz errado. Você escolhe errado. Você toma um caminho errado. E quando o erro acontece, e o prejuízo vem, e a perda se instala, eu pergunto: Deus, por quê? Eu acho que Deus ia perguntar: não sei, perguntar a você. Por que você fez isso? Por que você tomou essa decisão? Por que você seguiu esse caminho? E sabe por quê? Porque a gente sabe que é pecador, mas não se sente pecador. A gente acha que a gente é bom. A gente sabe que não tem luz, mas a gente pensa e age como se tivesse luz. Porque se de verdade nós fôssemos cristãos, se de verdade nós não fôssemos pelagianos, se de verdade a gente não fosse semi-pelagiano, se de verdade a gente não fosse católico na nossa fé, nada contra quem é católico, mas o lugar de católico é na igreja. Na igreja o quê? Católica! O que não dá para querer ser católico na igreja evangélica. Quer ser católico? Quer acreditar no crescimento meritório? Quer acreditar na chamada sinergia? Quer acreditar nisso? Que você coopera com Deus, que você está junto com Deus no processo da sua salvação? Está na igreja errada, querido. Você é católico e não sabe. Se você pensa que você e Deus estão juntos no processo da salvação, que você faz coisas que consumam a sua salvação, desculpe, mas eu tenho que te esclarecer, você está na igreja errada. A sua igreja chama-se Católica Apostólica Romana, não é a igreja evangélica. E é isso mesmo que você está pensando. Meu Deus do céu, o que andaram me dizendo por aí? É assim mesmo. É assim.
é meio pelagiano, meio semi-pelagiano, é meio católico apostólico romano, mas está lá no domingo na igreja levantando a mão e dando glória. E é por isso que a espiritualidade fica confusa. É por isso que a gente anda perdido na vida. É por isso que a gente sabe, fala, não, Deus está, não, Deus não está, Deus estava, não, não estava, é de Deus, não, não é de Deus, era para ser, não era, e vai vivendo uma vida tateando, porque não enxerga. Perdido, dentro da igreja perdido. Perdido por quê? Porque ele não sabe o que ele é. Ele não sabe no que ele acredita. Ele não sabe o que é fé para ele. Toda a sua compreensão de fé e de salvação é uma salada. É uma mistura. Em que ele diz uma coisa, diz outra, acredita numa coisa, acredita numa outra, e chega um momento que não se sabe mais o que é. Infelizmente, é a realidade da igreja evangélica brasileira. Infelizmente, é a pregação que a gente ouve no púlpito. Tem até versículo, né, que criam. Né? Esforça-te e eu te... mas não está na Bíblia isso. Né? Até versículo inventa. Esforça-te e eu te ajudarei. Participa do processo de salvação comigo. Agora, sabe por que isso acontece? Acontece porque papai, mamãe às vezes era católico, vovó era católico, o pastor mal formado da igreja era católico, ou o pastor mal formado de leitura ruim de Bíblia na igreja era filho de católico. E ele aprendeu o chamado crescimento meritório com o pai, com a mãe, com o avô, quando ele era católico. E ele veio para a igreja evangélica, mas continuou sendo católico. Exatamente. E é por isso que a gente vai criando esse cristianismo fraco. Que a gente acredita na nossa luz, na nossa virtude, a gente acredita na nossa sabedoria, a gente acredita na nossa bondade, a gente acredita na nossa própria fraternidade. E eu preciso mais ou menos de Deus, só para dar uma direcionada, porque eu já estou no caminho certo. Né? Você vai evangelizar alguém e ele fala, olha, a igreja, eu não mato, não roubo, não faço mal para ninguém. Percebe? É uma bondade. Aí pior, o que está confuso em tudo isso, ele começa a dizer, não, mas fora do evangelho tem gente melhor e mais bondosa do que dentro do evangelho. Aí ele vai estar perdido. Aí vamos começar de novo. Né? Vamos nem falar de pelágio, vamos começar a ler a Bíblia, né? Porque o caso é mais grave ainda, porque aí pensou isso, acabou. Assim como você pensa que a fé é sua, que você tem fé em Deus. Sai tudo errado. Por que eu estou te falando disso? Para que você entenda que quando a base está errada, tudo que se constrói sai o quê? Quem é construtor aqui? Se eu fizer um alicerce torto, como é que sai a casa? Torta. A base da sua fé foi torta. Tudo que você constrói sai torto. Por isso que Jesus sabiamente encontrou gente religiosa que acreditava em Deus e falou, te é necessário nascer de novo. Filho, você está torto. Aprendeu torto. Não dá para consertar. Tem que começar tudo outra vez. Tudo de novo. Eu estou lhe dizendo isso para que a gente chegue na fé e perceba o quanto a fé é confusa também. A salvação é confusa, a graça é confusa, a fé também é o quê? Tudo confusa. Porque a gente criou um evangelho que é da nossa cabeça, não é da Bíblia.
E o Jesus que a gente criou, e não é o da Bíblia. Por isso que na nossa forma de crer em Deus, eu também sou bom. Eu também tenho a minha luz e não venha você apagar a minha. Estou cansado de ver isso no Facebook. Tem gente que é melhor e mais bondosa fora do que da igreja do que dentro da igreja. E a partir daí vai tudo errado. Vai tudo confuso. E isso se aplica também acerca do quê? Acerca da fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. Você que pensa que tem fé, então leia comigo Efésios capítulo 2 e versículo 8. E eu já vou lhe dizer, você tem uma outra coisa que eu vou explicar daqui a pouco. Você tem a crença, não fé. Você não tem fé, você tem crença. Porque fé, só Deus pode dar e mais ninguém. Só Deus. Efésios 2 e 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês. Vou ler de novo. E isso não vem de vocês. Vou ler de novo. E isso não vem de vocês. Então não teima. Isso não vem de vocês. Poxa vida. Está escrito. Paulo está falando. Paulo está falando, não teima. A graça não vem de você. Não teima. A salvação não vem de você. Não teima. A fé não vem de você. Você não tem nem graça, nem salvação e não tem fé. E ponto final. É dom de Deus. Dom de Deus. Entende? Só Deus pode dar fé a uma pessoa. Se Deus não der fé, faça o que quiser. Não há como ter no meu coração. Há pessoas sem fé dentro da igreja? Claro que sim. Claro que sim. Só Deus pode dar fé. E só Deus pode dar fé, versículo 9, por uma razão, não por obras, para que ninguém se... Entendeu? Não tem luz em você, embora você ache que a sua luz brilha. Não tem bondade em você, embora você ache que você é bom. Você não é santo como você pensa que você é santo. Você não sabe seguir o caminho como você acha que você sabe. O Deus está dizendo através de Paulo. A graça salva, mas você não tem. A salvação veio, mas não é sua. Tudo isso se alcança pela fé, mas você não tem fé. E sabe para que tudo isso? Para que nunca você pense que você pode, sabe ou tem alguma coisa diante de Deus. Porque diante de Deus não tem. Por isso nós estávamos dizendo, não é possível ser pelagiano, pelo amor de Deus. Acreditar num sistema de autojustificação. Não é possível ser semi-pelagiano. Acreditar que eu dou um passo em direção a Deus. Não é possível ser católico apostólico romano. Acreditar no crescimento meritório, onde eu sou co-participante da salvação. Não é possível. Se as coisas são como estão descritas na Bíblia, estas questões não são possíveis. Que eu não tenho nem graça, nem salvação, nem fé, isso vem como uma dádiva, um dom, um presente, uma manifestação do amor de Deus sobre a minha vida. Romanos capítulo 10 e versículo 17 é um texto que a gente conhece de cor, mas parece que não entra na cabeça às vezes. A fé vem pelo e ouvir o quê? De quem? Entende? Ela não existe em você. Ela não se cria em você. A fé só nasce quando você ouve a voz do Cristo. É a voz dele que traz o que você não tem.
É a voz dele que ilumina uma luz que você não tem. É a luz, é o amor dele que coloca amor onde não há amor. Por isso dizia Paulo, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A voz de Cristo. A palavra de Cristo. O Evangelho do Cristo. Logo, ninguém tem fé. Ela é dádiva de Deus. Ela vem quando eu ouço a voz de Jesus e é a palavra do Cristo que me dá o que eu não tenho e que cria em mim o que em mim não existe. Guardadas as devidas proporções, já que está sendo gravado, para quem está assistindo, saiba que entendemos perfeitamente Jacques Ellul e a sua forma e o seu posicionamento teológico, mas guardadas as devidas proporções, vou fazer alusão ao texto de Jacques Ellul sobre crença e fé. A crença resulta da experiência religiosa humana. Sabe o que é crença? É o que você aprende vivendo aqui dentro. Aprende a gostar das pessoas, porque as pessoas são bacanas. Mas isso não é fé. Aprende a gostar da música, porque a música é bonita. Isso não é fé. Aprende a gostar de estar entre os irmãos, porque são boas pessoas que se ajudam. Mas isso não é fé. Gosta até de tocar e cantar. Mas isso não é fé. Gosta do pastor, porque o pastor é uma pessoa bacana. Isso não é fé. Gosta do outro pastor, porque ele tem um jeito legal. Isso não é fé. Isso tudo é crença. Por isso que quando o conjunto acaba, a sua fé rui junto com o conjunto. Não conhece Deus. Entende? A experiência que está no coração não tem dádiva de Deus. Foi um sentimento pautado no conjunto que tinha na igreja. Por isso que quando o pastor sai da igreja, você sai junto com ele. Sabe por quê? Não conhece Deus. Não tem fé. Foi uma relação amistosa com João, que era o pastor da igreja. Por isso que quando alguém te calunia na igreja, alguém te difama, sai da igreja. Por quê? Crença. Vê Deus através daquilo que não é Deus. Atribui que Deus está onde Deus não está. Entenda o que eu vou lhe dizer. Eu não sou Deus. A música não é Deus. O conjunto não é Deus. Os instrumentos não são deuses. O ambiente da igreja não é Deus. Entende? Se você só vê Deus através dessas coisas que eu estou lhe dizendo, você não vê Deus. Você pensa que Deus é o que Deus não é. Por isso que a fé é algo diferente. A fé revoluciona a vida. Lutero havia aprendido a ver Deus naquilo que não era Deus. Lutero era professor de doutorado de Wittenberg. Professor de pós-graduação. Mas não tinha conhecido Deus. Mas quando ele lê Romanos 1:17, no Evangelho se manifesta a justiça de Deus, e de que essa justiça é concebida pela fé, e de que o justo viverá pela fé, aquilo vai revolucionar a sua vida. E não importa o que digam ou o que falem, Deus falou ao seu coração. E não importa se querem excomungá-lo ou se querem queimá-lo à fogueira, Deus falou ao seu coração. E não importa se querem prendê-lo ou se querem torturá-lo, Deus falou ao seu coração. Isso é fé. Não é meia boca. Não é legalzinho.
Não é mais ou menos. Trago a lembrança o que já havia dito. Jesus falou, a fé é algo tão revolucionária que te faz nascer outra vez, porque não cabe na sua vida. Porque não se adequa na sua vida. Porque não tem espaço na sua vida. Tem que ter um novo nascimento, uma vida agora voltada para comportar o gigantismo da fé. A grandeza da fé, que ocupa todos os espaços da vida, todos os espaços da nossa existência, todos os nossos sonhos, todo o nosso respirar, é uma nova vida agora concebida pela fé. A crença não. A crença a gente ajusta de acordo com o que é conveniente. A crença a gente acomoda naquilo que é interessante. A crença segue o nosso jeitão, a nossa forma de ser. A fé não. A fé me transforma. Não sou eu que a escolho, é ela que me escolhe. Karl Barth, teólogo alemão do século XIX, do século XX, dizia: eu não tenho fé, é a fé que me tem. É Deus que me agarra através da fé. É Deus que me traz para junto dele através da fé. E quando pensamos, portanto, em fé, pensamos naquilo que Tiago estava dizendo no capítulo 2, versículo 19. E que a gente acha que é fé. Se eu perguntasse antes dessa reunião, o que é ter fé? Sabe o que você ia me responder? Ter fé é acreditar em Deus. Aí que está. Tiago diz que isso não é fé. Tiago 2,19. Crê que há um só Deus, o nada. Os demônios também acreditam e estremecem. É isso que Tiago está falando. Para você ter fé, acreditar em Deus, então essa sua fé não serve para nada. Porque na sua forma de ter fé, até o diabo tem fé. O seu jeitão de achar o que é fé, até o diabo é crente. O seu jeitão de pastorar, até o diabo fazia parte da sua igreja. Ele acredita em Deus. E para você, fé é acreditar em Deus. Tiago vai prosseguir dizendo, sabe o que é isso? Isso é fé morta. Morta. Fé de gente morta, dizia Tiago. Eu gosto, e por isso eu vou ler o texto de Tiago, capítulo 2, porque ela tem uma linguagem mais acessível. Na Bíblia, a Mensagem, tradução contemporânea. Então eu vou ler pausadamente com você. Se você tem a Bíblia, a Mensagem, você pode acompanhar. Eu vou ler a partir do versículo 14. Preste bem atenção no que Tiago está dizendo. Amigos, vocês acham que chegarão a algum lugar apenas ouvindo, sem partirem para a prática? Vai para onde? Só ouvindo, se não tem na vida. Para onde que a gente pensa que está caminhando? Falar sobre fé prova que alguém tem fé? Por exemplo, se você encontra um velho amigo desempregado e em situação difícil, e vendo suas lutas, você diz, meu amigo, Deus o ajude, seja abençoado, e depois vai embora, sem lhe oferecer nada, aonde isso leva? Não é óbvio que falar de Deus sem atitude coerente não tem o mínimo sentido? Tiago está falando, isso não é fé. Fé não é falar da boca para fora. Fé não é dizer que acredita em Deus.
Fé é algo que muda a vida, que transforma a forma de ver o mundo. Jesus colocou fé no coração de 12 homens que revolucionaram o seu mundo. Amém? Revolucionaram o seu mundo. Mudaram o seu mundo. 12 homens sem relevância social, 12 homens sem poder econômico, 12 homens sem nenhum brilhantismo social, mas 12 homens de fé que ouviram a voz de Cristo. Por isso eu quero que você pense: qual é o quadro da igreja evangélica brasileira com 44 milhões de pessoas que não revolucionam nada? Entende? 12 homens mudaram o mundo. E para Jesus é assim. Para Jesus o reino de Deus é como um grão de mostarda. A fé basta ter o tamanho de um grão de mostarda. Ela vai ser revolucionária porque foi Deus que te deu. Porque vem de Deus, porque é de Deus, algo de Deus que nasce dentro de você e vai mudar a vida, vai transformar o mundo. E é por isso que Jesus dizia, ao olhar para homens que teriam fé e não crença, ao olhar para homens que ouviriam a voz do Cristo e não da igreja, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Amém? Sabe o que Deus precisa hoje? Não é de dinheiro, não é de canal de televisão. Melhor, vamos dar concretude a isso. Sabe o que eu, pastor Adriano, preciso nessa igreja? Eu não preciso de figurão patrocinando a igreja. Eu não preciso de ninguém me dando canal de televisão. Eu não preciso de ninguém me dando programa no rádio. O que eu preciso é de gente com fé em Deus. Se Deus me der um rebanho com fé em Deus, se Deus me der operadores que ouvem a voz de Cristo por meio da fé, nós iremos revolucionar este bairro. Nós iremos revolucionar esta cidade. Nós iremos impactar toda a região oeste. Nós iremos mudar e transformar. É só isso que eu oro. Sola fide, sola fide, sola fide. Somente a fé, somente a fé, somente a fé. E se Deus nos der uma igreja de fé, e se Deus nos der pessoas que não estão aqui porque o pastor é legal, porque a igreja é bacana, ou porque a música é bonita, mas se Deus nos der aqui uma comunidade que vem pelo reino, que vem porque ama Cristo, que vem porque rega a vida com a alma, que rega a alma com o poder do Evangelho, que não vem para ser pelagiano, semi-pelagiano ou católico transvestido de evangélico, mas vem para ser reformado, vem reconhecendo que não tem, que não pode e que a única luz que brilha nele é a luz de Cristo, a única bondade que tem nele é a bondade de Deus, e que o único amor expresso nele é o amor que Cristo lhe ensinou através da cruz. Se Deus nos der homens e mulheres assim, nós
sermos a luz que brilha neste mundo. Sem vaidade, sem vanglória, sem ostentação, sem futilidade, sem soberba, sem superficialidade, mas gente com alma derramada no altar para mudar e ser agente de transformação. Mas enquanto eu for, ou se eu permitisse o que eu não vou permitir, que a minha igreja seja a igreja do santinho, do pessoal gente boa, que não ouça aqui que você é pecador, que sem Deus você está condenado ao inferno e à condenação. Se eu fosse a igreja e dissesse, Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar, Deus vai, desde que Cristo nasça dentro de você. Deus vai, desde que a luz do Cristo brilhe dentro de você. E alguém pode dizer, mas pastor, se você fizer assim, você espanta. Querido, pelo amor de Deus, vamos ler a Bíblia. Mateus 6,44. Jesus rasgando o verbo para a gente que tinha que ouvir a verdade. O término dessa pregação, desse texto que eu vou citar, depois lê em casa. João capítulo 6. Sabe o que o povo faz depois que Jesus acaba de pregar isso que eu estou falando? Vai embora. E sabe o que Jesus faz? Nada. Olha para os apóstolos e diz, quer ir? Vai embora junto com eles. Jesus disse assim, no versículo 44, ninguém virá a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Entende? Eu não posso gerar Cristo em você. Eu posso ser legalzinho com você. Eu posso ser bacaninha com você. Eu posso ser afetuoso com você. Eu posso ser 10 com você. Mas eu não consigo gerar Cristo em você. Eu não consigo iluminar o seu coração com a luz de Cristo. Isso só Deus pode fazer. Só Deus. A gente não converte ninguém. A gente não tem condições de converter ninguém. Eu sei que você vem de igreja que ensinaram lá sim, que você pode converter as pessoas. Eu estou falando. Ou ele é pelagiano ou ele é semi-pelagiano. Entende? Você pode converter as pessoas porque existe virtude em você que não depende de Deus. Você pode converter pessoas porque existe luz em você que não é a luz de Deus. É o que eu estou te dizendo. Eu sei que você vem de igreja assim. Em que criou a sensação de que a gente converte as pessoas. De que a gente traz as pessoas para a igreja. De que a gente gera Cristo nas pessoas. Eu estou falando. É semi-pelagiano ou ele é pelagiano. Isso é heresia. Isso há 1500 anos é condenado no cristianismo. Bíblia é isso. O próprio Cristo dizendo, ninguém vai vir a mim. Ninguém. Se o Pai não trazer, ninguém vem. Ninguém vem. Sabe o que Jesus estava falando para eles? Vocês só vão entender o que eu digo se o Pai revelar isso no coração de vocês. Para mim está tudo bem. É assim. Quem Deus revelar, vai vir. Quem Deus não revelar, vai se afastar. Mas é assim que tem que ser feito. Isso significa dizer que cabe a nós, como igreja, pregar o Evangelho e a verdade. A luz, quem faz brilhar é Deus. O novo nascimento, quem faz é Deus. E por isso, que na verdade do Evangelho, sola fide, eu tenho que lhe dizer que às vezes o que se tem é crença e não fé. De que fé não é coisa que você tem, mas é Deus quem te dá. Eu tenho que te dizer que a fé que se ouve e não se vive é fé morta, como o Tiago diz. Eu tenho que lhe dizer que se você pensa que fé é acreditar em Deus,
A sua fé é uma fé morta, porque até o diabo acredita em Deus e não se considera isso na Bíblia como fé. Eu tenho que lhe dizer que não há luz em você, que não há bondade em você, que não há amor em você. Tenho que te dizer que eu e você somos egoístas, eu e você somos soberbos, eu e você somos maldosos, eu e você somos perversos, eu e você somos vingativos. E que se não for Deus, em mim e em você, estaríamos perdidos a uma vida de infelicidade, de dor e de sofrimento. Mas Deus, quando vem a mim, através da fé que Ele me dá, o amor dEle me permite amar você. O perdão que é dEle me permite perdoar você. E a luz que é dEle passa a brilhar na minha e na sua vida. Agostinho dizia: Deus, a única parte boa em mim. Amém? Ele dizia: só tem uma coisa ruim, e isso se chama Deus. Porque o dia em que Deus for tirado, só fica escuridão, maldade e trevas. Esta é a convicção daquele que de fato encontrou Jesus no caminho da vida. Amém? Você pode glorificar a Deus por isso. Eu gostaria muito que Deus iluminasse o seu coração. Eu oro para que Deus me dê uma comunidade de fé. Porque se tivermos um grão de mostarda, porque se tivermos a fé do tamanho de um grão, nada será impossível àquele que crê. Aquele que crê. Vamos nos colocar em pé.